Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Joia demais, Josué capítulo 7, parte 1, episódio de número 899, 11ª temporada. A gente está refletindo, meditando, estudando o livro de Josué, capítulo por capítulo, e Deus tem nos agraciado com muitas lições preciosas. A gente está aqui há cerca de quase 5 anos fazendo esse trabalho. Já fizemos vários livros da Bíblia e a nossa intenção é comentar a Bíblia inteira. E que bom que você está aí, sua audiência, sua paciência, para a gente juntinhos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, compartilha. Ele tem crescido muito nos últimos dias. Muita gente aí na cidade de Ashburn, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Tem bastante ouvintes aí em New Jersey, em outros estados. Que Deus abençoe, que Deus te edifique, te renove, te transforme pelo poder da palavra de Deus. Então compartilhe com mais pessoas, continue aí com a gente, que eu sei que você vai ser tremendamente abençoado. Hoje vamos falar do pecado cometido, Josué capítulo 7, leia lá, depois vem para cá, traz mais gente e vamos juntos. Então, através dessa narrativa aqui que a gente tem diante de nós hoje, nós somos lembrados de diversas características do pecado. Ele desobedece a um mandamento. Apenas 2 preceitos eles foram emitidos no saque de Jericó, um para poupar Raabe e sua família, e o outro para se afastar das coisas amaldiçoadas. E este último preceito, o texto nos relata e nos ensina que foi quebrado. O mandamento foi claro, inconfundível, não havia dificuldade em compreender o seu significado. As Escrituras, elas definem pecado como a transgressão da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Uma proibição, ela atesta a obediência do homem, talvez ainda mais do que uma ordem para realizar algum ato positivo. O tentador, ele facilmente se apodera dela, mantém diante dos olhos, mexe com a vontade do homem, insinua dúvidas a respeito da razão da proibição. Cristo endossou a lei moral da antiga dispensação, aliás, ele tornou ainda mais rigorosa. Mas ele alterou o princípio da obediência, ou melhor, ele aumentou o poder dos motivos para a obediência. Quando pecamos, ainda assim transgredimos uma lei. E os pecados de ação intencional, eles são em número desproporcionalmente maiores do que os pecados da ignorância. O pecado, ele é frequentemente o efeito de desejos cobiçosos. Acã viu, cobiçou e tomou. Verso 21. O ato de ver, ele foi inocente. O ato de se fixar no objeto da vista com desejo foi pecaminoso. Cobiçou. É a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Viu uma árvore desejável. Quando a cobiça, o desejo, ele concebe da luz do pecado. O objeto externo não tem poder para nos fazer cair, exceto na medida em que corresponde a uma afeição interna. Se o objeto for contemplado por muito tempo, a afeição pode ser desmedidamente excitada e o desejo produzir uma ação pecaminosa. Daí o conselho do sábio a respeito da vereda dos ímpios: evite-a, não passe por ela, desvie-se dela
e passe adiante. Não é a mistura com o mundo para cumprir os nossos deveres que é reprovada, nem mesmo o cuidado necessário para nos garantir uma posição honrosa nele, mas esse olhar fixo nas riquezas, na honra e no prazer denota um amor pelo mundo e pelas coisas que nele existem. Nossa afeição ela deve estar voltada para as coisas celestiais como a melhor proteção contra a influência das paixões impuras. Pois onde o coração está ocupado, o mal encontra dificuldade em se instalar. O pecado ele rouba Deus. Todos os metais deveriam ser levados ao tesouro para serem dedicados ao uso de Jeová. Josué 6,19. Mas Acã, ele quis apropriar-se de uma parte para os seus próprios fins, tomando assim o que pertencia a Deus. Ele se colocou em oposição a Deus. O pecado não priva Deus apenas do ouro, mas também da honra, do amor, da obediência e do uso dos talentos confiados aos homens, para que sejam servos e administradores fiéis e não proprietários sórdidos. Do coração do pecador não sobe a doce oferta da fé e do amor. Na casa do pecador deliberado não há altar familiar com sua oferta grata de oração e louvor. O corpo do incrédulo, em vez de ser um templo de Deus, ele faz parte do reino das trevas. O pecado ele implica um prazer no que Deus abomina. Os bens dos cananeus foram colocados sob maldição, foram denominados a coisa amaldiçoada. A veste babilônica ela deveria ter sido queimada e a prata e o ouro só poderiam ser resgatados da maldição se fossem separados para usos sagrados. O próprio fato de o Todo-Poderoso ter condenado a apropriação deveria ter sido suficiente para dissuadir qualquer um de tentar se apoderar dela. É assim também conosco. O respeito por nosso Pai Celestial, ele deveria nos levar imediatamente a evitar o que ele declarou odioso e a olhar para isso com aversão. E a crença em seu discernimento infalível deveria nos levar a aceitar prontamente seu julgamento, mesmo que à primeira vista os lugares e práticas condenados não pareçam hediondos ou pecaminosos. A natureza grave do pecado se evidencia na traição de um anseio pelo que as leis de Deus denunciam e, consequentemente, na revelação de um caráter diferente do de Deus, amando o que é detestável aos seus olhos. O pecado no povo de Deus é uma violação de uma aliança, dentre tantas outras coisas. Acã havia transgredido a aliança, versículos 11 e 15. E, como expresso no versículo 1, havia cometido uma transgressão, isto é, uma quebra de confiança, agido sem fé. Jericó, como a primeira cidade tomada, deveria servir de exemplo e, portanto, nenhum dos despojos deveria pertencer aos israelitas, mas o saque de outras cidades deveria ser permitido para enriquecê-los. Contudo, Acã desconsiderou o acordo. Também não se deve esquecer que Israel tinha uma relação peculiar com o Todo-Poderoso, que prometeu abençoá-los se aderissem aos termos da aliança que exigia obediência a todos os mandamentos que o Senhor desse por meio de seus mensageiros credenciados. Uma aliança semelhante é reafirmada sob a era do Evangelho, só que é, sobretudo, uma aliança de graça e não de obras. Jesus morreu para que os que vivem daqui em diante vivam para aquele que morreu por eles. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Foi a estipulação do grande mestre. Pecar voluntariamente é considerar o sangue da aliança com o qual santificamos como algo profano. Hebreus 10, 29. Jesus é o mediador de uma nova aliança.
A mesma epístola conclui com uma oração para que o Deus, que em virtude do sangue da aliança eterna, ressuscitou Cristo dentre os mortos, aperfeiçoe o seu povo em toda boa obra. Para que assim as condições sejam observadas por ambos os lados. Para entendermos o pecado de Acã, nós devemos ter em mente a natureza absoluta do decreto que determinava que tudo que pertencia a Jericó fosse consagrado ao Senhor. Todos os seres vivos, mortos e os materiais perecíveis consumidos como sacrifício, a sua majestade ofendida. Todos os materiais indestrutíveis, prata, ouro, utensílios de bronze, consagrados ao serviço do santuário. O pecado, portanto, ele foi algo mais do que um ato de desobediência. Foi uma violação da aliança divina. Foi um roubo a Deus, uma apropriação ímpia para fins vis e egoístas daquilo que lhe pertencia. E o segredo com que o pecado foi cometido foi um desafio à onisciência divina. Por mais insignificante que a ofensa possa parecer numa análise superficial, ela continha os elementos essenciais de toda transgressão. A pena foi terrível, mas as exigências morais da época a impunham. A soberania que Deus afirmava tão solenemente sobre os cananeus não podia sofrer desonra entre o seu próprio povo. O julgamento deve começar pela casa de Deus. O ponto de interesse nessa passagem é a visão que ela oferece da conexão entre Acã e todo Israel nesta transgressão. Fala de seu ato como ato de toda a nação e um ato que atraiu sobre ela a ira do Senhor. Considere, primeira relação de Acã e seus parentes com o povo. Segunda, a relação do povo com o pecado de Acã. E observe a influência que o pecado de um homem pode ter sobre a vida e o destino de muitos outros. Nada é dito sobre o efeito da transgressão de Acã sobre a sua família, exceto que os envolveu juntamente com ele no mesmo fim miserável. Não nos é dito se ele tinha cúmplices no crime. Provavelmente sim. Os homens raramente conseguem manter segredos obscuros, como desavenças, trancados a 7 chaves por muito tempo. Mas, seja como for, não podemos limitar os nossos pensamentos à mera participação na punição. Nós somos lembrados das consequências da conduta humana que atuam muito antes que os resultados finais sejam revelados. Os efeitos próximos, bem como remotos da transgressão. Considere essa grande lei de ação e reação moral que perpassa todas as formas superficiais da vida social e que é para ela muito semelhante às leis da afinidade química ou da atração e gravitação para a natureza. É assim que os homens se mantêm unidos, ligados uns aos outros. Em virtude disso, nós estamos continuamente dando e recebendo impulsos. E é tão impossível agirmos sem produzir efeitos sobre os outros quanto a superfície lisa de um lago ser quebrada, sem que haja ondulações se espalhando até as margens. Essa influência ela será para o bem ou para o mal, de acordo com o caráter pessoal de cada um. Nossas palavras e ações, carregadas com a qualidade moral de nossa própria vida interior, tendem inevitavelmente a despertar algo semelhante nos outros. Todo homem bom, ele difunde uma influência que assimila todos ao seu redor à sua própria bondade. Todo homem mau, ele representa no meio da sociedade humana a imagem da árvore mortal, que destrói e murcha tudo que encontra pela sua sombra. Não se aproxime dele. Pelo seu próprio bem, deixe em paz. Assim acontece com cada ato de transgressão. Nós podemos não ser capazes de rastrear suas consequências,
mas apenas sabemos que ele se soma sempre crescente do mal no mundo, na medida em que o seu poder o alcança. É mais uma contribuição para a construção do reino de Satanás entre os homens, mais um golpe desferido contra o reino da verdade e da justiça. Além disso, o pecado nem sempre pode ser escondido. Embora os homens busquem as trevas para a prática de suas obras escuras, embora as lembranças de sua culpa sejam cuidadosamente ocultadas como a veste preciosa de Acã, debaixo da terra, ainda assim o olho de Deus vê em segredo, e ele mais cedo ou mais tarde o recompensará publicamente. Pois nada há em segredo que não venha a ser revelado. Lucas 8,17. Tenho certeza de que os seus pecados encontrará. Números 32, 23. O pecado de Acã, ele não foi apenas a tomada de objetos proibidos, foi desobediência consciente, cobiça alimentada no coração, roubo do que pertencia a Deus e quebra da aliança. Um ato aparentemente oculto, ele revelou um coração que desejou o que Deus abominava. O seu erro mostrou que o pecado nunca é isolado. Ele fere a comunhão com Deus, afeta toda a comunidade, e mais cedo ou mais tarde vem a luz diante do Senhor, que tudo vê. Se Deus declarou algo como proibido, como ousaremos chamar de inofensivo aquilo que ele condenou? Será que vale a pena satisfazer um desejo momentâneo e colocar em risco nossa comunhão com o Senhor e a vida de tantos outros ao nosso redor? É importante a gente refletir em tudo isso. Você tem um local calmo e tranquilo para a gente orar? E ao orar estaremos encerrando mais um episódio. Glória a Jesus. Senhor Deus, sonda nosso coração. Guarda-nos da cobiça e da desobediência. Dá-nos temor santo para honrar tua palavra, amor suficiente para rejeitar o que te entristece e graça para permanecermos fiéis à tua aliança. Que nossas escolhas, elas glorifiquem o teu nome. Nos livra, Senhor, do pecado que fere tua santidade, entristece teu espírito e machuca nosso semelhante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Já é demais, eu te encontro no próximo episódio. A gente vai falar ainda sobre muita coisa interessante desse capítulo e de tantos outros em todos os episódios disponíveis aí para você, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.